Quando entrarem numa casa, falem primeiro, a paz de Deus seja nessa casa. Então, receba em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Casa de Paz, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, a declaração que Jesus mandou falar em Lucas 10:5. A paz seja em sua casa. Obrigado a você que passou por aqui, já se inscreveu. Você agora pode, se quiser, por favor, mande o link para todo mundo, coloque nas suas redes sociais, deixe também seu joinha e clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Obrigado de todo o coração. Você que não se inscreveu ainda, então clique aí no ícone inscreva-se. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, número 145, verso 12. Salmo 145, 12 diz assim a palavra do Senhor: para que todos saibam os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Repetindo, Salmo 145, 12. Para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Deus e Pai, aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, da minha casa, da minha família, na vida e na família dos meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esse texto: Deus realiza poderosos feitos, poderosos e gloriosos feitos no meio dos filhos de paz. Entre seus filhos de paz, Deus está realizando coisas poderosas, coisas maravilhosas, maravilhas. Glórias ao nome do Senhor por isso. Ele realmente é todo-poderoso. Ele é chamado de El Shaddai, no hebraico, que significa todo-poderoso. Não tem ninguém que se iguale a ele. Não tem ninguém que chegue aos pés dele. Ele é o herói todo-poderoso. 3 verdades anotamos nesse texto para os nossos dias, para aplicá-las em nossa casa e em nossas vidas. Primeira verdade: Deus mostra seus superpoderes no meio dos filhos de paz. Deus está mostrando o poder dele. Ele diz, quando Jesus terminou seu ministério aqui, após a morte e ressurreição, Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. É aqui onde aparece a palavra todo-poderoso. Mateus capítulo 28, verso 18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. Ele conquistou pela morte e pela ressurreição. E o apóstolo Paulo zomba da morte e do inferno por causa da ressurreição de Jesus, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Então, essa é a nossa mensagem. Este é o primeiro ponto desse texto. Quando diz aqui no verso 12, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. E eu lembro nesse texto do povo de Deus, do povo de Israel lá no Egito, quando vieram as pragas para o Egito. O faraó desafiou a Deus. Ele quis travar uma guerra contra Deus. E aí você já sabe, quem se deu mal, quem se deu bem. E a guerra aconteceu no mesmo país. Estava o povo de Deus e estava lá o faraó com o povo dele. Todo mundo incrédulo, desobediente, no meio do povo de Deus, todo mundo filho de paz. E aí havia pragas lá no Egito. No começo até também o povo de Deus sofreu, mas da terceira praga em diante não houve mais sofrimento no meio do povo de Deus. O povo de Deus vivia numa região ali do Egito chamada Terra de Gósen. E realmente ali não aconteceu nenhum sofrimento dos piores que aconteceram lá no Império Egípcio, o império mais antigo da história da humanidade. A segunda lição que anotamos desse texto: Deus manifesta a sua glória aos filhos de paz. Primeiro, Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta que ele é todo-poderoso. Ele se manifesta, ele se apresenta para nós como o todo-poderoso. Mas ele também
se apresenta para nós como o glorioso. E ele se apresenta assim para os filhos de paz. A glória de Deus ele não encobre. Ele não ofusca a sua glória. Ele mostra a glória dele. Um servo pediu: Deus, mostre-me a tua glória. E Deus disse: eu vou mostrar. E Deus continua mostrando a glória dele no mundo todo. Quem quiser ver, como Moisés quis ver e o Senhor mostrou. Salomão também quis ver a glória do Senhor, e quando terminou a construção do templo, no dia da dedicação do templo, a glória do Senhor encheu o templo. E por aí vai. Muitos servos, todos os servos que buscaram entender e conhecer a glória de Deus, conheceram. Estevão viu a glória de Deus no momento que estava sendo apedrejado. Paulo viu a glória de Deus numa visão extraordinária e maravilhosa. João viu a glória de Deus na ilha de Patmos, no exílio. Os servos dos filhos de paz estamos vendo a glória de Deus a todo instante. E terceira e última aplicação desse texto para a nossa vida, do Salmo 148, verso 12, que diz: para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Deus manifesta sua majestade no meio dos filhos de paz. Se é o reino de Deus, ele é rei. Se é rei, é majestade. Sua majestade, o Deus Todo-Poderoso e Todo-Glorioso, está entre os filhos de paz. Você é um filho de paz, você é uma filha de paz. Então, sinta a presença da majestade. Sua majestade está entre nós. Está entre os filhos de paz. E eu lembro de Jesus, quando Pedro estava pescando, e Pedro não conhecia ainda a majestade de Deus. Pedro não conhecia ainda o quanto Deus, o quanto Jesus era majestoso, e tão glorioso e tão poderoso. Os três em conjunto. E Pedro era pescador, tinha uma empresa de pescaria com seus irmãos. E eles foram pescar naquela noite e realmente a pescaria foi muito fraca. Aliás, foi zerada. Eles não conseguiram pegar nada. Pedro volta, isso era comum, é comum em toda a empresa, no mundo todo. As bolsas caem e os investidores ficam zerados de uma hora para outra. Assim ficou Pedro na empresa dele naquela noite, naquela madrugada. Voltaram para casa, amanheceu o dia, pronto, agora não tem mais como pescar. A pesca acontece à noite. E eles encontram com Jesus. E Jesus diz a Pedro: como é que foi, Pedro? Diz: olha, nada, zerado. Jesus diz: volta agora. E lança a rede na área mais profunda do mar. Pedro olha para os seus companheiros e fala a seguinte palavra: eu só vou porque é o Senhor que está mandando. Eu só vou porque é o Senhor que está falando. Isso porque Pedro entendia tudo de pescaria e ele sabia que não era hora de pescar. Ele sabia que os cardumes naquela hora não estavam fáceis de serem pegos. Mas ele diz: eu vou porque o Senhor está falando. E deu assim meia volta ao leme do barco e com seus companheiros remaram e alçaram as velas para que o barco fosse para o alto mar, para a parte mais profunda do mar. Chegando lá, lançaram as redes. E as redes pesaram. Diz o texto que as redes apanharam 153 dos maiores peixes que um pescador poderia pescar naqueles mares. E Pedro, quando volta para a margem do rio que se encontra com Jesus,
ele entende, ele se ajoelha perante o rei. Ele entende o que é ser rei. Ele conhece sua majestade, Jesus, o majestoso. Eu vejo Pedro nesse momento totalmente rendido, súdito do majestoso Jesus. E ele então tem um momento de súdito excelente, extraordinário perante o Senhor Jesus. Esse não foi o único momento de Pedro reconhecendo sua majestade, Jesus, mas nesse momento eu acho lindo quando ele tem esse reconhecimento. E eu e você também devemos ter essa experiência com Jesus. Sua majestade, Jesus, está entre nós, está entre os filhos de paz. E é muito importante que nós entendamos quem é sua majestade, como ele age, como ele funciona. Eu estou aqui com um texto do pastor Billy Graham para encerrar esta reflexão e vou ler exatamente esse testemunho do pastor Billy Graham, quando ele diz assim, em cima desse texto ele escreveu: algum tempo atrás encontrei um pregador que era amigo de um ator. O ator estava atraindo uma multidão de fãs e o pregador pregava para poucos em sua igreja. O pregador então perguntou para o amigo ator: por que você atrai grandes multidões e eu tenho pouca gente para escutar? O ator respondeu, o pregador continuou dizendo assim: o que você diz é pura ficção, mas o que eu prego é a verdade imutável. E o ator então lhe deu a simples resposta: é que eu apresento a minha ficção como se fosse verdade, e você apresenta a sua verdade como se fosse ficção. Essa experiência, o pastor Billy Graham falou sobre, contou em cima desse texto do Salmo 145, verso 12, que diz: para que todos conheçam o poder do Senhor, para que eu e você, nós, os filhos de paz, conheçamos o poder grandioso do Senhor e a glória do Senhor, a majestade do Senhor. E quando nós conhecemos o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade do Senhor, nós falamos disso com toda a autoridade. Nós falamos disso com eloquência, como a verdade máxima, a verdade mais importante do mundo. Quero orar com você nesse momento, dizendo sim ao apelo dessa reunião. E você também, se quiser, pode dizer sim. Senhor Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião. O apelo é: nós queremos nos curvar perante o seu poder total. O Senhor é todo-poderoso e nós queremos reconhecer isso. O Senhor é glorioso e majestoso e nós queremos nos render como súditos do teu reino, da tua majestade, e falar do Senhor com toda a veracidade, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. Queremos pedir também saúde para tantos enfermos, porta de emprego para os desempregados, pedir pelas obras do novo templo da nossa igreja e o lançamento da pedra fundamental, dia 1 de abril. Queremos pedir por esse templo para que ele seja teu, consagrado, dedicado somente a ti até a volta de Cristo. Pedimos também um avivamento do Espírito Santo para que esse templo seja cheio de servos e servas, filhos e filhas de paz, que vão povoar os céus e também abençoar a tua igreja. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião deste domingo do Senhor, queremos
dar o nosso parabéns para o nosso pequeno grupo multiplicador lá na Ladeira Frei Orlando 78. Essa semana completou 2 anos este pequeno grupo, a nossa célula para estudo bíblico, 2 anos estudando a Bíblia semanalmente. E 2 anos também na casa do irmão Josemar e da irmã Luciene, 2 anos também na casa da irmã Ana Rita Dias, completos ontem, exatamente. Então, agradecemos a Deus. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa? Mandamos o parabéns para vocês também. Deus abençoe. Escreve aí o nome no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. Teremos reunião, segunda reunião, hoje às 18 horas. Então, clique aí nas atualizações para ser avisado na hora que começar, ou antes de começar o novo vídeo, ainda hoje. Também deixe seu like e inscreva-se, se você que ainda não se inscreveu, e compartilhe o link com seus queridos. Não saia daí que tem uma bênção para você. A bênção que está em João, capítulo 14, verso 27, disse Jesus: Dou para você a minha paz vos dou. Em nome de Jesus, amém e amém.